Com a palavra, vereador Felipe, da tribuna. Não tem alternativa, né? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o tema que me traz aqui hoje é um tema que ganhou um espaço muito grande na mídia nos últimos dias e que me traz muita preocupação, que é a preservação do patrimônio histórico da cidade. Olha, eu acho que esse assunto tem que ser levado muito a sério pelo município. Muito a sério. Se nós fizemos aqui cobranças, vereador Daneluz, vereador vereador Rafael, com tudo aquilo que o governo Guerra não fez com relação ao patrimônio histórico da cidade, nós não podemos nos calar nesse momento. Foi a grande ação do governo Guerra no período do seu governo foi que, para terminar com o roubo das placas, vereador Bortola, eles retiraram as placas dos patrimônios. A grande solução foi essa. Aí eu dizia na época, a solução então para acabar com os ataques à caixa eletrônica é fechar os bancos. Então essa foi o recado que o poder público de Caxias deu pro banditismo. Não, vocês estão nos roubando, nós vamos retirar e ninguém mais sabe o que tem. Se vocês caminharem só pelo centro, pegarem aqui de São Pelegrino, ali na Bota, que agora já não tem mais a placa, foi roubada esse final de semana. Perdemos essa placa também. E viermos aqui até a Praça Dante, eu não sei se tem algum monumento ainda com identificação. Então, para uma cidade que quer ser turística, vocês imaginem um turista entrando em Caxias do Sul e caminhando pelo roteiro, sugerido pelas placas de turismo, Latitá. Esse cara vai entender o quê? Ele vai aprender o quê da cidade de Caxias do Sul? Uma parte, vereador. Então, eu espero sinceramente, e está mais do que na hora, de que, se a gente quer preservar a história, se a gente quer valorizar o futuro e quer entender o presente, que a gente comece a dar um recado forte nessa situação. Muito se falou em época de eleição no investimento no turismo. E o que está acontecendo não é investimento no turismo, pelo contrário. Estamos regredindo no turismo. Está mais do que na hora de uma ação forte do município, porque é inacreditável que roubem o busto do Duque de Caxias, daquele tamanho que era, e ninguém viu nada. E ninguém viu nada. Nós estamos com os monumentos, alguns deles ainda, sem poder receber pessoas, não só pela questão da pandemia, mas é porque não tem iluminação. Então, se a cidade está pensando no futuro, que comece a, no mínimo, recuperar e valorizar o passado, porque do jeito que está não dá. Não essa é uma parte. E essa ação não é uma ação individual de uma secretaria, é algo muito forte, é muito grande para se tomar uma ação sozinha de uma secretaria. Eu tenho tentado fazer com projetos de lei, com indicações, enfim, a questão da preservação do patrimônio histórico, sabendo das nossas limitações aqui, mas a limitação da voz nós não temos. Então não dá para a gente calar mediante algo que é um absurdo. E essa, como eu disse, não é uma ação de uma secretaria, mas é uma ação de governo, do gabinete do prefeito, que tem que posicionar com relação a isso, a CEPLAN, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Segurança, a Secretaria do Turismo. É uma ação conjunta para que a gente possa devolver o patrimônio e a história de Caxias do Sul para as pessoas que aqui moram e principalmente para as pessoas que aqui querem nos visitar. Caminhem pelo centro, nessas quadras que eu citei para vocês, encontrem, nem a Rosa dos Ventos está mais lá. Gente, é um absurdo isso. Que cidade a gente quer levar para o futuro?
Como é que nós vamos atrair turistas para cá? Se coloque no lugar de um turista. A gente sabe um pouco dessa história desses monumentos, nem de todos, porque tem tanto monumento entre São Pelegrino e a praça, que muitas pessoas não sabem tantos monumentos que tem. Né? A Praça da Bandeira, enfim, nós temos diversas possibilidades no centro que nós poderíamos fazer um roteiro turístico histórico sensacional no centro de Caxias do Sul. E aí vocês imaginem um turista chegando aqui e vai entender o quê? As crianças das nossas escolas vão entender o quê sobre a cidade? Então, gente, acho que está na hora, e nós sofremos muito disso, né? Porque nós tivemos um governo que tentou fechar as bancas de revista, que é um patrimônio da cidade, né? Todas as cidades investem e valorizam as bancas, né? São Paulo tem legislação específica disso, e Caxias do Sul, se não fosse a ação forte do vereador Rafael, do vereador Eloy e do Périco na época, não teríamos mais bancas de revista na cidade. Uma delas, inclusive, foi derrubada com a patrola no meio da praça, né? Se proibiu, inclusive, fazer a bênção na praça, né? Num período. Isso também é história e cultura de Caxias do Sul. Se proibiu a bênção, né? Então, vocês imaginem o processo que a gente está passando na cidade. Eu não sei quem é que pediu a primeira parte, vereador Marcon. Obrigado, vereador Felipe. O senhor sabe que eu virei um admirador dos seus discursos, né? Sempre traz temas aí relevantes para a cidade. Então, parabéns por trazer esse tema. Eu queria lembrar que não começou com os monumentos, começou com as tampas, né? E já se tem imagens de quem roubou as tampas. Eu vi o rosto deles. Então, a gente tem que pedir. A gente sabe que a polícia, vereador Bortola, tem N, né, coisas para fazer e muitas vezes trabalho sobre trabalho. Mas a gente sabe provavelmente quem roubou. Tem as imagens. Então, se não se punir, não vai acontecer nada. Hoje, como o senhor falou, foi tirado ali o monumento da praça, a placa, e daqui a pouco a gente não pode mais sair nem na rua, que estão pegando, o que tiver de ferro, eles vão levar. Então, assim, ó, lamentável, é muito triste. Eu me imagino, todo mundo aqui já foi turista um dia na vida, né? Chegar numa cidade e olhar lá, tem um pedaço de concreto sem nada. A primeira coisa que tu vai pensar, eu nunca mais volto aqui. Então, assim, ó, quando começa nos pequenos furtos, por exemplo, onde tu anda na cidade não tem mais tampa, né? Que já é uma coisa que, pelo amor de Deus. Então agora vão levar os monumentos. Isso tem que parar, né? Obrigado, vereador Felipe. Vereador Marcon e mais, né? Caxias do Sul não foi eleita, vereador Lucas, a capital brasileira da cultura de graça. Tá? Esse título não veio de graça para Caxias do Sul. Então, tinha algo, né? E ainda tem algo para mostrar, até porque foram feitas a recuperação de prédios históricos em Caxias. A antiga Estação Ferro é um grande exemplo, tem uma biblioteca lá hoje, né? Na época do governo Sartori, e está aí para quem quiser ver como era e como está hoje, né? Um espaço de cultura muito maior. Vereador Lucas, seu à parte. Bom, primeiro parabenizar o senhor, vereador Felipe, pelo tema relevante. Eu lembro muito da Lorraine, que foi minha professora, e a gente teve uma aula de História de Caxias com a Lorraine. A gente veio de Lourdes até a praça, e vários dos monumentos da praça, que por nós são naturalizados, a gente passa desde criança na praça, por exemplo, o Monumento da Independência, né? A influência da maçonaria na cidade, tantos outros, o da Didia Bandeira, o do Duque de Caxias, o do Júlio de Castilhos, e que todos estão sem as placas. Eu trabalhava no cursão e levava meus alunos para dar aula na praça. Acho fundamental a gente discutir patrimônio histórico, conceito de patrimônio histórico, como ele é vivo, como ele muda, mas que ele precisa ser guardado. Eu quero propor, o vereador Bressan, presidente da nossa Comissão de Educação e Cultura, que a gente faça uma audiência pública sobre isso, chamando as partes. Agora, de fato, não dá para o pouco da nossa história, na região central da cidade, se perder dessa forma, num vilipêndio, né, que envolve também o interior, vereador Felipe, que eu acho que também é uma outra discussão de muitas casas, de muitos lugares que vão se perdendo, por isso que acho que é um tema da cidade, dialoga com o turismo, com a educação, com a cultura, e a gente precisa ser responsável e cobrar, fiscalizar ele. Parabéns, vereador. E tem exemplos do que está acontecendo hoje. Eu falei aqui numa outra, quando eu apresentei meu projeto com relação ao patrimônio histórico. 115 quilômetros daqui tem um exemplo sendo dado pela capital do estado. É só ir a Porto Alegre, marcar uma audiência, não precisa nem ser com o prefeito Sebastião Melo, pode ser com o secretário César Schirmer, para ir lá ver o que está sendo feito de recuperação do centro histórico, porque é óbvio, gera tudo, gera emprego, gera renda, gera turismo.
Então, Porto Alegre percebeu isso e vem fazendo um trabalho fantástico de recuperação do centro histórico, que é lindo tanto quanto o nosso. Então, não dá mais para a gente ficar esperando e achar que é ação de banditismo. Se não tiver o contraponto e deixar eles tomarem conta, é óbvio, não vai sobrar mais nada. Não vai sobrar mais nada. Então, está na hora do governo se posicionar, porque o governo não é de um deputado só, o governo é da cidade de Caxias do Sul. Então, está na hora de se posicionar e mostrar a importância que tem o patrimônio histórico para a cidade. Desculpa os demais que pediram a parte, mas infelizmente não sobrou tempo. Obrigado, senhor presidente.